Fala, gente. Mais uma noite aí. Eu ia fazer uma piadinha que escureceu, mas deixa. Enfim, escureceu aí, estamos com a luz ligada. Vamos para a nossa terceira aula de exercícios. Terceira aula do EAD de exercícios. A gente viu dispersões, tal, que eu já acho que vocês já estão cansados de ouvir. Mas a aula passada, o que a gente viu? Expressões de concentração básicas, né? Concentração comum, diluição e densidade. E também a gente viu os gráficos de coeficiente de solubilidade, beleza? Vou trazer aqui os exercícios. Eu acabei de ver que o número da aula tá errada, mas são aula 3.1, beleza? Vou começar. Lembrando que eu tô pelo tablet, então sempre tem um certo delay entre o que eu falo e o que a tela apresenta, ok? Vamos lá. Exercício 2 da aula 3, ok? Vamos ler então. Determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligramas por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é muita informação. Quando ele tem exercício assim, vai ter muita informação, muita coisinha para você anotar. Então vamos ler de novo e agora sim grifando o que é importante, beleza? Determinada estação de água trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Então passa lá 30 mil litros de água por segundo. Para evitar risco de fluorose, a concentração máxima de fluoreto não deve exceder cerca de 1,5 mg por litro de água. Beleza? Outra informação interessante. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratada em 1 hora nessa estação é. Então, beleza. Ele está perguntando para a gente o seguinte: o quanto de fluoreto que eu posso colocar na água sem prejudicar minha saúde, considerando o limite de 1,5 mg por litro. Beleza? Mas ele pergunta isso como? Esse é uma das pegadinhas. Se você errar nisso, às vezes tem uma resposta aqui que tá errada, mas parecer certa. Beleza? Primeira pegadinha. Água tratada em 1 hora. Veja, a estação trata 30 mil litros de água por segundo. Mas ele quer a gente precisa saber quanto de água tratada ela trata em 1 hora, para daí sim saber quando eu posso colocar. Beleza? Então a primeira parte. Eita, apareceu outra coisa, outro e-mail aqui. É ruim fazer no tablet porque tem e-mail aí, mas eu espero que vocês não tenham visto. Enfim, a gente precisa saber primeiro quanto de água ela trata por hora. Então a gente tem o seguinte, primeira parte aqui, 1. A gente sabe que lá ela trata 30 mil litros de água a cada 1 segundo. A gente quer saber em 1 hora. 1 hora vale quantos segundos, pessoal? 3.600. Beleza? A gente quer saber em quantos litros de água a estação trata em 1 hora. Então isso vai ser X. 30 mil litros em 1 segundo, em 3.600 segundos, que é 1 hora, vai tratar X. Esse X vai ser igual a X é igual a 3 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Sempre tentem usar a base de 10, viu, pessoal? Facilita o trabalho. Vezes 3,6 vezes 10 à terceira. 1, 2, 3. Beleza? Isso vai dar, esse X vai dar 10,8, né? 3 vezes 3,6 dá quanto? 3,6, 7,2, 10,8. Belezinha? 10,8 vezes 10 à sétima. Quando você multiplica a potência, a gente soma. 10,8 vezes 10 à sétima litros tratados por hora. Beleza? Essa é uma informação relevante. Então, em 1 hora, a gente sabe que a estação trata quase 1 bilhão de litros de água. Beleza? Agora a gente quer saber o seguinte. A gente sabe quanto de água está passando. Mas quanto... Perdão, que eu acho que não foi ali na tela ainda. Vamos lá. A gente sabe quanto de água está tratando. Mas a gente quer saber o quanto de fluoreto eu posso colocar na água respeitando essa quantidade. Então, só que a gente tem que considerar o quê? Que essa concentração máxima é por hora. Então, se eu botar um tanto de cloreto, tem que ser nesse volume de solução. Não ficou claro? Vamos pensar o seguinte. A concentração máxima de cloreto,
CMAS de cloreto é 1,5 miligrama por litro, beleza? Só que quantos litros a gente tratou em 1 hora? A gente tratou... Peraí. Vamos pensar aqui. Concentração máxima de 1,5. Então, em 1 litro de água, a gente pode ter 1,5 miligrama. Então, 1,5 miligrama está para 1 litro de água. Só que quantos litros de água a gente tratou em 1 hora, que a gente calculou aqui? 10,8 vezes 10 a sétima litros. Perdão, isso vai dar x'. Esse x' vai ser igual a... x' é 1,5 vezes 10,8. Perdão, tá indo aí? Deixa eu apagar aqui, eu errei um pouquinho. Vezes 10,8 vezes 10 a sétima miligramas. Beleza? Isso vai dar um total de... é igual a 10,8 vezes 1 dá 10,8. A metade disso, 5,4. Então vai dar 5,4 mais 10,8. Dá 16,2. 16. Perdão, a gente que está começando a travar um pouquinho, igual na outra aula, mas a gente consegue. 16,8 vezes 10 a sétima. 16,2, pessoal. Desculpa aqui o erro. Tá bom? Vezes 10 a sétima miligrama. Só que ele pediu em miligrama? Pediu não. Ele pediu em quanto? Em quilo. Então a gente transforma isso em quilo. Como a gente faz isso? Perdão que eu vou ter que abrir outra aba. Beleza? Vou inserir aqui uma página. Ok? Abriu isso aqui. A gente tem que... ele trata... deixa eu ver aqui. 16,8. Oh, tá, tô com esse 8 na cabeça, gente. Que isso? Ele trata... o limite é 16,2 vezes 10 a sétima miligramas de fluoreto. Beleza? Só que a gente quer transformar isso em quilo. A gente tem que transformar esse miligrama em quilo. Então, o que a gente faz? 16,2 vezes 10 a sétima miligrama tem que ser igual. A gente podia fazer isso regra de 3, mas eu quero te mostrar uma outra coisa. Quilo é igual a 10 a terceira grama. Então, se a gente fizer aparecer um 10 a terceira grama, a gente pode escrever como quilo. E outra coisa, 10 a menos 3 grama é igual a miligrama. Então, o que a gente faz? A gente substitui o miligrama por 10 a menos 3. Então, fica 16,2 vezes 10 a sétima vezes 10 a menos 3 grama. Beleza? Como a gente soma as bases, fica 16,2 vezes 10 a 4 grama. Beleza? Se a gente fizer aparecer um 10 a terceira, como é que a gente faz? A gente fica 16,2 vezes 10 a terceira grama, que é igual a 162 quilogramas. Acho que não apareceu aqui no final, né, pessoal? Vou tentar... opa! Vou tentar escrever aqui. 162 quilogramas. Vocês podem tentar, pessoal, escrever isso aqui como... fazer por regra de 3. Miligrama está para tantos quilos, quanto... tipo, 1 miligrama está para tantas gramas. Depois, tantas gramas está para tantos quilos. E fazer por regra de 3. Esse é um jeito mais fácil que poupa tempo no vestibular. Você vai substituindo as ordens. No final, pessoal, o que a gente tem? Deixa eu até voltar aqui. Perdão. Aí. A gente tem que 16,2 vezes 10 a menos 7 miligramas, na verdade, é 162 quilos. 172 quilos, então, é o tanto de fluoreto que eu posso colocar na água
para que ele respeite essa concentração por hora. O por hora é muito importante, porque tem outra resposta aqui. Se você considerar só 30 mil litros e não essa conta que a gente fez antes, para saber por hora e não por segundo, teria resposta, mas seria a resposta errada, porque você não considerou que é uma água tratada em 1 hora. Beleza? Então a resposta disso é a letra E. Ok? Vamos seguindo. Demoramos um tempinho nessa, mas só para vocês entenderem aqui a questão da base. Isso aqui vai mais rápido, beleza? Isso aqui é bem simples, pessoal, só para ver se vocês entenderam a questão do que é uma concentração. Ele quer saber qual é a concentração em gramas por litro de uma solução obtida ao dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água. Então, o que a gente fez? A gente sabe que concentração é massa de soluto, vou escrever soluto como ST, sobre volume da solução. Beleza? Então, qual que foi a massa de soluto que a gente colocou? 4 gramas. Qual foi o volume de soluto que a gente colocou? O volume da solução. 50 centímetros cúbicos. Tá, vou abrir um parênteses aqui. Ele disse que a gente colocou 50 centímetros cúbicos de água. Nesse caso, a gente vai assumir que o volume do solvente, que é a água, é o mesmo volume da solução. Porque a gente sabe que o cloreto de sódio se dissolve de uma maneira que não afeta tanto o volume de água. Mas é sempre importante lembrar que o volume é da solução. Viu, pessoal? Nesse caso, a gente assume, em geral, a gente vai assumir que o volume do solvente é o volume da solução, principalmente quando se trata de soluções sais, mas você sempre tem que ficar atento a esse tipo de pegadinha, beleza? 4 gramas por 50 centímetros cúbicos de água. Centímetros cúbicos de água, vocês devem saber, é a mesma coisa de 50 ml. Então, como a gente faz isso? A gente podia fazer a mesma coisa do que a gente fez anteriormente, transformar esse ml em litro e aí só calcular. Mas a gente pode fazer por regra de 3, eu vou mostrar para vocês também uma outra, como fazer por regra de 3, né? Que eu acho que é para vocês preferidos. A gente tem 4 gramas em 50 ml. Ele quer saber em quantos, em 1 litro, quanto vai ter, beleza? Em 1 litro vai ter X, que ele quer saber qual é a concentração em grama por litro. Aqui, beleza? Grama por litro. Na regra de 3, a gente está calculando com ml. 4 gramas em 50 ml, em 1 litro vai ter quanto? Só que a gente tem que lembrar que 1 litro é 1000 ml. Beleza? Então, a gente multiplica 4 vezes 1000 e divide por 50. Beleza? ml por ml. Então, a gente vai ter, quarta um zero, dá 0,8 vezes 100, que é igual a 80 gramas. Só que essas 80 gramas, perdão, travou o tablet, essas 80 gramas estão aonde, pessoal? 80 gramas em 1 litro de água, que é a solução que ele pediu, beleza? Resolvendo por regra de 3. O que a gente fez? Foi meio rápido porque o exercício é rápido, mas o que a gente fez? A concentração sempre é massa sobre volume. Lembra que eu falei que ela pode ser dividida em partes? Eu também posso aumentar isso. 4 gramas em 50 ml de água vai ter... se tem 4 gramas em 50 ml de água, em 1000 litros vai ter quanto? 80 gramas. 80 mil litros é 1 litro, 1000 ml é 1 litro, perdão. Então vai ter 80 gramas por litro. A concentração é 80 gramas em 1 litro de água. A resposta é a letra E novamente. Beleza? Vamos para outro que de gráfico de coeficiente de solubilidade. Esse eu vou ir um pouco mais devagar porque eu preciso desenhar e às vezes dá um pouquinho de lag. Beleza? Exercício 3 da PUC. Vamos lá, da aula 3. O diagrama representa a curva de solubilidade de alguns sais. Com relação ao diagrama anterior, porque está anterior, mas é ao lado aqui no slide, é correto afirmar o quê? Beleza, pessoal, a gente vai... Esse tipo de exercício tem muitas afirmações, então é melhor você ir vendo... Ah, isso aqui é verdadeiro? Não, tá errado. Isso aqui é verdadeiro? Não, tá errado. Melhor fazer desse jeito. Vamos fazer desse jeito, então? Beleza. Alternativa A. O NaCl é insolúvel em água? Definitivamente não, pessoal. Primeiro, por quê? Porque você sabe que você usa sal de cozinha e dissolve em água para fazer... soro para ressaca. Digo, sei lá,
para dissolver, fazer soro para beber, para aumentar a imunidade. Aqui, ó, o NaCl está aqui. Veja que a solubilidade dele de 0 a infinitos graus, que a gente consegue ver aqui na tabela, nunca é zero. Então a gente não pode dizer que ele é insolúvel. Ao contrário, a gente pode dizer que ele é solúvel e afirmar qual é a solubilidade. Então essa alternativa está equivocada. Deixa eu esperar aparecer na tela. Beleza? Alternativa A está errada. Alternativa B. O clorato de potássio é mais solúvel que o NaCl a temperatura ambiente. Aí vem aquela sacada de como ler os gráficos. Ele quer saber a temperatura ambiente, qual tem a maior solubilidade. Porque isso quer dizer que algo é mais solúvel é dizer que ele apresenta um coeficiente de solubilidade maior, a dada temperatura. Então, a 20 graus, vou até usar essas canetinhas diferentes que eu preparei aqui. A 20 graus, deixa eu... Opa. A 20 graus, que é essa linha roxa que eu desenhei aqui, que é mais ou menos a temperatura ambiente, a gente tem a linha azul é o Cl e a linha em vermelho vai ser o perclorato. Qual que tem o maior coeficiente de solubilidade? O azul ou o vermelho? O azul. Por quê? O cloreto, na verdade. Porque ele tem um valor maior da temperatura. A gente vai, para a gente ler, como a gente olhou, 20 graus Celsius, a gente vai subindo. 20 graus Celsius, encontrou a linha do vermelho, encontrou a curva do vermelho, quer dizer que ali é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade a 20 graus Celsius do perclorato é mais ou menos 10. Beleza? Tá esse ponto aqui. Beleza? O coeficiente do NaCl à mesma temperatura vai encontrar só aqui, ó, perto de 35. Então, o NaCl é mais solúvel que o perclorato à temperatura ambiente. Beleza? Como a gente descobriu isso? Fixa a temperatura e vai observando o valor do coeficiente de solubilidade naquele ponto. Ok? Alternativa C. A substância mais solúvel em água a uma temperatura de 10 graus Celsius é o CaCl2. Beleza. Vamos lá. A gente faz a mesma coisa. Ele deu uma temperatura específica. Então, o que a gente faz? A gente traça uma linha na temperatura que ele deu. Eu vou pegar aqui 10 graus Celsius, traçar uma linha roxa para cima, só para ficar mais evidente. Beleza. Ele perguntou, ele disse que a substância mais solúvel é o cloreto de cálcio. Como a gente vê? A substância mais solúvel a 10 graus Celsius é aquela que apresenta o maior coeficiente de solubilidade a 10 graus Celsius. A que apresenta o maior coeficiente de solubilidade a 10 graus Celsius não é o cloreto de sódio, de cálcio. Na verdade, é essa linha verde que eu estou desenhando aqui. Beleza? É o nitrito de sódio, linha verde. Beleza? Então, é incorreto afirmar essa afirmação. Ou seja, a substância mais solúvel em água a 10 graus Celsius não é o cloreto de cálcio, mas na verdade é o nitrito de sódio. Alternativa D. O KCl e o NaCl apresentam sempre a mesma solubilidade. Gente, obviamente isso aqui é uma mentira. Se apresentasse a mesma solubilidade, seria a mesma reta. Mas a gente pode observar, agora faltou cor para mim. Vamos ver que cor que vocês escolhem. Nossa, tem muita cor, cara. Vou escolher esse ciano aqui, sei lá. Pode ser. Beleza. O KCl, a linha do KCl, essa ciano aqui, que eu acabei de descobrir, maneira pra caramba. Essa linha azulzinha que eu coloquei mais clara. Ela é muito diferente da do NaCl. Eles até se encontram perto ali de 40, né? Eles até se encontram, você pode ver nessa linha que eu marquei. Eles até se encontram, apresentam a mesma solubilidade nessa parte, mas fora dessa temperatura, eles não apresentam a mesma solubilidade. Então isso é falso. Beleza? Sobrou a alternativa E. Você sabe que ela é verdadeira, mas a gente vai confirmar. Beleza? A 25 graus Celsius, a solubilidade do cloreto de cálcio, e a do nitrito de sódio são praticamente iguais. Quando a solubilidade é praticamente igual, pessoal, quando as duas linhas do coeficiente de solubilidade se cruzam. E elas se cruzam exatamente onde ele falou, a 25 graus Celsius. Vou marcar de pegar outra cor agora que eu estou cheio das cores. Pegar, sei lá, laranja. A 25 graus Celsius, que é essa temperatura aqui mais ou menos, é exatamente onde você tem uma intersecção
entre o nitrito de sódio e o cloreto de cálcio. Então, essa alternativa é verdadeira. Se alguém quiser o cupom do iFood também, só mandar para mim que eu dou. Ok? Agora um exercício extra. Só lembrando, exercício de coeficiente de solubilidade sempre se resolve assim. Você vai olhando no eixo X, no eixo Y, compara as duas coisas. Não é um exercício difícil, é um exercício que você precisa saber o que está fazendo. Beleza? Se você não tiver muitas coisas, faz tracejado, o que for. Beleza? Exercício extra. Da UFMG, outro exercício extra. 6 soluções aquosas. Espera aí que não apareceram para você ainda, né? Esse lag às vezes é bem bravo, pessoal. Caramba, parece. Aí. 6 soluções. Esse exercício extra. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, NaNO3, numeradas de 1 a 6, foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu completamente. Informação importante, a gente grifa. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade do NaNO3 em função da temperatura. E 6 pontos, que correspondem aos sistemas preparados. Aí ele pergunta, a partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas que há precipitado são... Beleza, a gente lembra lá do começo da aula passada. O que a gente viu no começo da aula passada? Que a gente tem três regiões no gráfico. A gente tem a curva. Eu estou só marcando em azul para ficar mais evidente. A curva, ela diz que é para a gente onde as soluções são saturadas. Aí complicou para a gente. Saturadas. Por quê? Porque naquele ponto a solução tem o mesmo valor do coeficiente de solubilidade, ou seja, atingiu o ponto de saturação. Ok? A região abaixo dela, vou pegar nosso amigo ciano aqui. Essa região que eu desenhei em ciano é a região insaturada. Por quê? Porque essa região, os pontos não atingiram o nível de saturação máximo, ou seja, não atingiram o ponto de saturação. Nessas regiões é possível adicionar um pouco mais de soluto, porque é possível tentar chegar na solubilidade. Lembra, fixando uma temperatura, se aqui está o coeficiente de solubilidade e eu estou aqui, então eu ainda posso atingir o coeficiente, então eu ainda estou insaturado. E existe a famosa região amarela, região bonita, que não tenho onde escrever, então eu vou puxar uma seta aqui, que é saturada com corpo de fundo ou ainda supersaturada. Por que isso acontece? Porque nessa região a gente passou do limite do coeficiente de solubilidade, a gente passou do ponto de saturação, então todo o sistema ali ou vai estar com um excedente precipitado ou vai estar com excedente na forma da solução supersaturada, que é instável. Beleza? Então, todos os pontos acima da linha azul, ou seja, todos os pontos na região amarela, são pontos onde há precipitado. Então, o ponto 1 e o ponto 3, eu vou apagar aqui uma linha só para ficar evidente. O ponto 1 e o ponto 3 são pontos onde o sistema há precipitação. Beleza? Então, a alternativa é a letra B. Ficou um pouco poluído, porque às vezes o espaço é pequeno, mas é sempre importante lembrar que no gráfico de coeficiente de solubilidade tem 3 regiões. A região da curva, a região abaixo da curva e a região acima da curva. Saturada, insaturada, supersaturada. Beleza? Ou ainda saturado com corpo de fundo. Sempre lembrando. Beleza, gente? Esses foram os exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar aqui pra gente. Ou tirar no Tira Dúvidas também de sábado. Sempre importante lembrar, procurem fazer os exercícios, procurem outros exercícios. Estou pensando em depois da próxima aula tentar disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Se vocês quiserem, me avisem. Eu acho que dá para avisar por diferentes plataformas, eu imagino. Mas se vocês precisarem, porque eu acho que é interessante, principalmente praticar. Na apostila tem vários exercícios que é bom praticar, e sempre tentem praticar esses exercícios, principalmente de gráfico, principalmente de continha, para vocês aprenderem e pegarem a manha, beleza? Então, até a próxima aula, pessoal. Eu acho que são esses avisos dessa aula. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente.